no consultório. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Muito obrigada pelas suas explicações. Seguimos agora em frente para a rubrica habitual às quartas-feiras, aqui no consultório, a rubrica Enfermeiro ao Domicílio. E na rubrica de hoje vamos dar-lhe conselhos que vão ajudar a família a adaptar-se às situações de crise. Tenho comigo o enfermeiro Pedro Melo, que nos vai falar sobre este assunto. Senhor enfermeiro, muito boa tarde, muito bem-vindo ao consultório. São várias as situações que para uma família podem ser consideradas situações de crise. Sim, boa tarde, Carla, e boa tarde também aos espectadores. De facto, as pessoas hoje em dia ouvem falar muito em crise económica, pela situação em que estamos, mas há muitos tipos de crise. E existem dois grandes tipos de crise que podemos referir aqui. As crises naturais, que são aquelas que acontecem naturalmente ao longo do ciclo de vida de uma família, por exemplo, o nascimento de um filho, um casamento, isso são tudo crises que as pessoas passam naturalmente ao longo do seu desenvolvimento. E depois existem as crises acidentais, e são essas que muitas vezes provocam mais situações de doença, por exemplo, uma situação de desemprego, uma gravidez não esperada, que na adolescência costuma ser mais comum em termos de crise familiar. Portanto, podemos diferenciar esses dois tipos de crise. Crises que vão levar a família a uma adaptação às novas situações. O que é que significa, neste caso, o ter que se adaptar? Adaptar significa, no fundo, cada pessoa ou a família em conjunto gerir os recursos que tem, seja recursos internos, seja recursos externos, de forma a que diminua em parte o grande stress que provoca, seja que crise for, e por outro lado que esses recursos os ajudem a solucionar os problemas que daí advêm, permitindo não afetar a autoestima de cada pessoa e que a família consiga superá-los de uma forma gradual e eficaz. Portanto, a adaptação é gerir os recursos para se adaptar a uma situação de crise de forma eficaz. Resumindo. E qual é aqui o papel do enfermeiro? O enfermeiro tem um papel fundamental na medida em que é o profissional que mais próximo está das famílias e que mais conhece cada pessoa e a família em conjunto, de forma a conseguir ajudar e facilitar os processos de adaptação às situações de crise. E isto porquê? Porque a crise, seja ela qual for, pode afetar de forma muito vincada à saúde das pessoas. Aliás, na década de 50, posso fazer um exemplo, houve um grupo de neurocientistas que estudou um grupo de marinheiros durante um ano e verificou que aqueles que tinham mais situações de crise e que não tiveram ajuda nessa superação, tiveram mais probabilidade de desenvolver doenças, seja do foro psicológico, seja do foro físico. Daí o enfermeiro ter um papel muito importante, não só na identificação dos recursos, mas também dos problemas antes deles acontecerem, de forma a antecipadamente ajudar a família a gerir esses recursos. Em família, o que é que cada membro deve saber identificar? Cada família é uma família. Sim. Mas, como já vimos em algumas rubricas anteriores, há coisas que são comuns a todas as famílias. E, de facto, toda a gente e todas as famílias têm problemas, passam por problemas, e há sempre aquela pessoa que na família os identifica mais eficazmente. Muitas vezes há alguém na família que diz: olha, já repararam que estamos a passar por uma determinada situação e se calhar precisamos de conversar. É preciso que a família se junte e perceba qual é este elemento, quem na família identifica habitualmente os problemas. Por outro lado, nem sempre quem identifica é aquele que mais eficazmente os soluciona. Sim. Daí que é muito comum e o enfermeiro de família juntar os elementos das famílias e questionar quem na família habitualmente ajuda a resolver e a solucionar os problemas. E isto porquê? Porque identificando quem identifica e identificando quem ajuda a resolver, permite um diálogo de forma a que se consigam gerir os recursos de forma eficaz. Por outro lado, podemos identificar também que outras experiências anteriores a família teve, em que passou por situações de crise extrema e conseguiu superar eficazmente essas crises. O que é que isso potencia? A identificação de forças. Muitas vezes as pessoas consideram que já não têm força para superar uma situação de desemprego, por exemplo, de alguém, ou às vezes de todos os elementos da família, que agora, na fase em que atravessamos, é muito comum, e muitas vezes sentem-se sem energia e sem força para conseguir superar. E o enfermeiro, em diálogo, vai permitir identificar que outras situações anteriores
seja morte de familiares, seja situações em que a família precisou de se reestruturar e conseguiram superá-lo eficazmente, de forma a que a família de facto consiga identificar que tem forças que não estaria a identificar neste momento, mas que a permite desenvolver então eficazmente esta adaptação, este coping. E é importante saber se existem, ou se os membros da família discutem ou não os problemas. Sem dúvida. Entre todos, não é? E isto porquê? Porque nós, quando lidamos com pessoas, a pessoa é um ser muito complexo e que tem processos intencionais, portanto, cada um de nós decide em situação de crise de acordo com os seus valores, a educação que teve, a família em que vive, mas também tem processos não intencionais, os processos fisiológicos, por exemplo. E muitas vezes em situações de crise há um descontrole total entre os processos intencionais e não intencionais e é preciso alguém que medeie a resolução destes problemas. E depois tem aqueles processos que nós chamamos de interação com o ambiente e claramente percebemos que o ambiente externo e os recursos externos influenciam a forma como estas pessoas se adaptam à situação de crise. Daí que este diálogo com as famílias e a identificação de que tipo de pessoas temos ajuda a superar muito mais eficazmente as situações de crise. Para quem nos está a ver e necessitar de ajuda, é importante passar a mensagem de que devem procurar o enfermeiro de família? Sim, aliás, na situação atual, com a reforma dos cuidados de saúde primários, espera-se que todas as famílias tendencialmente tenham o seu enfermeiro de família. No entanto, e percebemos aqui o que é isto da adaptação, de que forma é que o enfermeiro deve ajudar a resolver, e isto só é possível se um enfermeiro de família tiver a seu cargo entre 300 a 400 famílias, o que na maior parte dos contextos ainda não se verifica. Daí que, claro que sim, passando uma situação de crise acidental, que são aquelas que as pessoas identificam como não sendo normais, devem e podem procurar o enfermeiro de família e este ajudará, se tiverem enfermeiro de família, a superar a situação. No entanto, o próprio enfermeiro de família, ao longo do acompanhamento que vai fazendo das famílias, seja nas consultas de saúde infantil, por exemplo, em que é uma crise natural o nascimento de um filho, o próprio enfermeiro identifica e ajuda as pessoas a identificar estratégias para se adaptar ao papel de pai, de mãe, de avó, e isto é uma situação de crise natural. No entanto, nem sempre as crises acidentais são identificadas em contexto de consulta, daí que sim, as pessoas podem e devem procurar o seu enfermeiro de família, até porque é um elemento que as pode orientar, encaminhar para outros profissionais e muitas vezes nestas situações existem necessidades de apoio de outros profissionais, como o psicólogo, por exemplo, e o enfermeiro é um recurso importante nesta orientação. Portanto, sim, devem procurar um enfermeiro de família. Muito bem. Outros conselhos que queira aqui deixar para ajudar as famílias a identificar e a solucionar os seus problemas? O conselho fundamental e que hoje em dia está a perder-se um pouco nas famílias é o diálogo. As pessoas dialogam muito pouco umas com as outras. Muitas vezes chegamos a casa, cada um com os seus problemas. Os filhos trazem os problemas da escola, os pais do trabalho, os avós, aqueles que passaram em casa, por exemplo, e muitas vezes não falam sobre isso. E muitas vezes a solução dos problemas externos ajuda a família em diálogo a encontrar soluções para os problemas dentro da própria família. Daí que o diálogo é o conselho principal que deixo. O segundo conselho, então, é de facto, após perceberem que o enfermeiro de família pode ser uma ajuda, sim, no seu centro de saúde devem procurar fazer assiduamente as consultas de enfermagem. Mesmo as pessoas que fazem consulta médica em médico privado, que por opção também o podem fazer, devem na mesma procurar as consultas de enfermagem porque são fundamentais para ajudar a superar, por exemplo, as situações de crise. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Ficam aqui então os conselhos. Enfermeiro Pedro Melo, agradeço a sua presença aqui no consultório. Muito obrigada pelos esclarecimentos que aqui nos deixou. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Foi a rubrica Enfermeiro ao Domicílio, hoje com conselhos para ajudar a família a adaptar-se a situações de crise. E agora é a altura de fazermos uma curta pausa aqui no consultório, mas voltamos já de seguida com o Dr.